uma cidade mais urbana, com mais saúde, educação, uma prefeita para... Senhor presidente, nobres colegas, eu muito me surpreendo com a nobre colega que vai no lançamento das 16 escolas infantil, que aplaude, que acha um bom projeto e que depois vem nessa tribuna e diz que não começou ainda. Tem vários locais que já iniciaram, inclusive a terraplanagem. Então, quando nós temos um legado de um prefeito... Uma parte, vereador. Na hora oportuna. Quando nós temos um legado de um prefeito que recebermos aquilo que é direito do Fundeb e que se preocupou em fazer através de um consórcio, implantar escolas em bons terrenos, sem praticamente o custo do município, porque vocês sabem quanto custa uma construção e a maioria das empresas desistem. Então o projeto é bom, todo mundo me conhece, que eu fui duro na PPP da educação, da iluminação, mas que a PPP da educação infantil é boa, o projeto é bom. Por quê? Porque o pedagógico do município, porque aumenta as compartilhadas. Hoje nós já temos PPP da educação infantil em Caxias. Tem 4 compartilhadas que atendem as crianças do nosso município. Então, bom, eu me surpreendo com tantas coisas, né? De gente que vota contra, depois faz vídeos. Então, eu acho que a gente tem que ter uma postura coerente das questões. Mas o meu assunto hoje é valorizar as mulheres, e começo valorizando as vereadoras dessa casa. Eu acho que é muito interessante, nós temos a maior bancada da história dessa casa, então quero parabenizar todas as mulheres que lutam e que buscam, e mulher sabe qual é o melhor caminho. E eu quero valorizar em especial as mulheres da minha vida, que é minha esposa Vanessa e a minha filha Annelise, e que sabem que eu amo muito elas, e que domingo foi o Dia Internacional, e que a gente precisa comemorar sempre. E que eu, inclusive, falei... Vou lhe pedir uma parte. Nobre colega Cláudio Libardi, eu falei lá no Domingão, de que a vergonha do Estado do Rio Grande do Sul ser o primeiro Estado em feminicídio. Isso é uma vergonha. Vergonha para nós, homens. Isso é uma vergonha para os homens. O Estado a nível nacional. E que, com certeza, tem vários projetos bons vindo e que nós vamos, com certeza, reduzir. Mas... antes de entrar no meu assunto da Universidade Federal, sua parte, Cláudio Libardi. Obrigado pela gentileza, vereador Zé D'Ambrosio. Queria lhe cumprimentar e fiquei muito animado hoje que nós tivemos a compra de 3.000 tornozeleiras eletrônicas para monitoramento daqueles que encontram-se em medida protetiva. E também queria destacar um projeto da deputada federal Fernanda Melchiona, que determina que o magistrado, quando do indeferimento da medida protetiva, tem que esclarecer o porquê do indeferimento. Porque hoje o juiz tem que esclarecer o porquê do deferimento, Zé D'Ambrosio. E nós aqui temos que avaliar a lei para todos de forma comum. E a lei diz que, em caso de perigo de dano, deve ser deferido o benefício da tutela de urgência. E é isso que acontece. Mas mais do que isso, Zé D'Ambrosio, queria aproveitar o tema também para cumprimentar todas as mulheres da minha vida, mas em especial do meu partido, que é um partido composto por diversas mulheres, um partido que tem uma mulher na presidência e que tem uma excepcional líder de bancada que o senhor conhece, vereadora Andressa Marques, uma das grandes vereadoras de oposição nessa casa. Meus cumprimentos. Obrigado. Bom, eu quero valorizar muito, e que bom para Caxias que nós teremos a Márcia Cristina Bernardes Barbosa. Márcia Cristina Bernardes Barbosa, que será a reitora da Universidade Federal e que é o maior sonho dessa comunidade. Eu também quero valorizar a vereadora Rose pelo empenho, pela frente, pelas incomodações no avião, dia 26 de dezembro, quando fomos em Brasília com 3 ministros, onde lá foi dado o pontapé verdadeiro da nossa Universidade Federal. Caxias, por tudo, a Serra, por tudo aquilo que contribui, merecia, e nós estamos muito felizes, e essa mulher é uma guerreira, essa mulher ela tem conhecimento,
e será uma grande reitora para a nossa Serra Gaúcha. Vereador Zé D'Ambrosio. Então, inclusive na audiência pública a gente sugeriu alguns cursos, mas não, início é início, nós precisamos se adaptar aos cursos. Então, que bom que nós teremos cursos no segmento de saúde, na agricultura e tantos outros cursos para a nossa cidade. Então, o 8 de março passou, mas eu queria utilizar esse espaço para dizer aos novos colegas, fazer um pedido muito carinhoso. Prestem atenção no meu pedido, porque é um pedido sincero aos novos colegas. Eu, como presidente da SEDUT, eu me sinto envergonhado, quando nós temos em 2025 85% de nome de ruas em homens. Das 64 ruas, 56 nomes de ruas para homens. Uma parte, vereador. Nós precisamos dar exemplo. Tem quantas professoras que deixaram história e que partiram com outra vida. Tem tantas lideranças comunitárias, clube de mães. E aí nós vamos continuar nomeando o nome de rua só de homens. Parece simples, mas o exemplo começa de casa. Parece simples, mas o exemplo começa de casa. Seu Apar Daiane Melo, por favor. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Não vou entrar na outra seara, vou dizer que é muito importante as decisões do governo estadual quanto à questão das mulheres, principalmente abrindo a nossa delegacia até às 20 horas. Precisamos dela 24 horas, mas já é um avanço, assim como a compra das mais 3 mil tornozeleiras. Então, acho muito importante, essa valorização das mulheres precisa ser trazida por homens. Obrigada. Obrigado, senhora parte, Andressa Malman. Marques, vereador Marques, Zé eu falei D'Ambrosio. Marques, tu que ouviu errado. Falou mal, mas eu não tenho problema nenhum em ser confundido com a vereadora Andressa, minha parceira querida. Vereador Zé, primeiro dizer que o senhor é um parceiro da luta das mulheres, para nós isso é importantíssimo. E ontem a Assembleia Legislativa do nosso estado votou vários projetos por unanimidade, um pacotaço em relação à vida das mulheres, né? Tem a questão das tornozeleiras eletrônicas, tem projeto de ajuda às mulheres nos comércios do estado, vários projetos interessantíssimos que vão contribuir, sem dúvidas nenhuma, para que a gente não tenha mais perdas de mulheres, mas hoje nós tivemos mais um feminicídio, nós já temos 21 feminicídios esse ano. E o vereador Libardi comentou, ontem também no Congresso Nacional tivemos importantes avanços em relação à vida das mulheres. É importante, né, que o parlamento tenha essa preocupação e que a gente possa contar com vocês. Eu mesma não sugeri nenhum nome de rua ainda, mas quando sugerir, vou sugerir de mulheres. E só para complementar a sua questão em relação à reitora Márcia, a reitora Márcia nos últimos dias tem sofrido diversos ataques nas redes sociais de pessoas atacando o seu comportamento, a sua roupa, a sua forma de ser. A mulher é doutora, pós-doutora, referência em física, não só no Brasil, mas também fora daqui, e ela tem que sofrer ataques pelo seu comportamento. Isso demonstra o machismo estrutural que a gente ainda precisa superar. Obrigado pela parte. Obrigado, Rosa, para nós. Parabéns pelas duas falas, né? O senhor também foi parceiro na luta da Universidade Federal, sempre acompanhando, e também nessa questão das mulheres. Quero dizer que nós estamos com um projeto de lei fazendo estudo ainda do ano retrasado também e agora de outras cidades que colocam essa questão da necessidade de um número de ruas em nome de mulheres, porque sim, as mulheres precisam ser lembradas também. Obrigada, vereador. Parabéns a todas as mulheres, parabéns especial a Márcia Cristina Bernardes Barbosa, será bem-vinda, será bem acolhida, não olhe os ataques nas redes sociais, nós sabemos do seu conhecimento, do seu estudo, da sua educação, da sua cultura, e nossa Serra Gaúcha está muito bem, mas muito bem com a nova reitora que está chegando na nossa cidade. Obrigado, nobre presidente. Obrigado, vereador. Em declaração de líder, a bancada do PDT, vereador